Boa tarde. No Unesp Notícias desta terça-feira vamos discutir a Lei da Palmada aprovada na semana passada pelo Senado. Aqui no estúdio, o advogado Olavo Pellegrina, da OAB Bauru. E tem mais. Vereadores discutem acidente de trânsito e também denúncias de perfuração irregular de poços. Lei determina que impostos pagos pelos consumidores sejam discriminados na nota fiscal. A gente começa a edição desta terça-feira falando de política. Ontem, na Câmara, um vereador afirmou que os proprietários de lotes estão perfurando poços sem autorização. E um acidente na José Vicente Aiello também ganhou destaque. Os vereadores usaram a tribuna nesta segunda-feira para cobrar da Endurbe melhorias na Avenida Vicente Aiello. No último domingo, um acidente no local matou o jovem Eduardo Bushi Kameshi, de 28 anos. No mês passado, você viu aqui no Unesp Notícias que os moradores do Parque das Nações já reclamavam das condições da avenida, como falta de sinalização e de redutores de velocidade. Diariamente, crianças se arriscam no local ao dividir espaço com carros em alta velocidade. Segundo o vereador Raul Gonçalves, há cerca de 1 ano e meio, ele pediu à Endurbe uma avaliação da avenida, mas até hoje não houve resposta. São 18 meses, que eu já fiz esse pedido, está protocolado, na Endurbe, e não foi tomada nenhuma providência. A Endurbe fala que aquilo lá é do Estado, o Estado fala que já fez a parte dele e que agora quem tem que sinalizar isso é a Endurbe. Eu fui checar essa informação, inclusive esse final de semana, e falou, é a Endurbe que tem que fazer. Independente disso, a Endurbe vai lá e coloca as placas que ela acha que tem que colocar. Se o Estado acha que não é para ficar, vai lá tirar. Depois nós vamos ver como é que fica a coisa. Quero ver quem vai ser o macho para tirar uma placa que a gente vai colocar lá de redução de velocidade. Já Renato Purini, líder do governo na Câmara, antecipou na tribuna um projeto do Executivo que deve ser encaminhado à casa nos próximos dias. O objetivo é transferir cerca de 6 milhões de reais que seriam destinados à manutenção da iluminação pública para o asfaltamento de ruas no Jardim Solange e na Vila Industrial. A decisão foi tomada porque o município conseguiu uma liminar que o desobriga de assumir os ativos da iluminação até o ano que vem. O problema é que ainda não está descartada a possibilidade de a prefeitura ter que fazer essa manutenção. Para o ano que vem, provavelmente o prefeito faça novamente uma reserva de verba para fazer essa manutenção desses ativos. O ano que vem nós poderemos ter um gasto a mais de 6 milhões se nós não conseguirmos adiar novamente ou barrar de vez essa portaria. Na sessão desta semana também teve denúncia do vereador Roque Ferreira. Segundo ele, proprietários de lotes no empreendimento Espaço Verde Comendador estão perfurando poços no local sem autorização. Roque cobrou uma postura mais ativa do DAI no que diz respeito à fiscalização. Para ele, é dever da autarquia identificar e comunicar esse tipo de irregularidade ao Departamento de Água e Energia Elétrica, órgão estadual que regulamenta as perfurações de poços. O DAI já sabe desses problemas. O que o DAI deveria fazer é cumprir a obrigação de fazer. Ele deveria fazer a denúncia, ao curador do meio ambiente, para que o curador adotasse as medidas necessárias em relação a esses casos. Mas, infelizmente, como essas pessoas que estão perfurando esses poços são pessoas abastadas da cidade, moram nesses loteamentos de alto luxo, as relações de classe acabam inibindo a ação do poder público. A lei é para todos, independentemente da classe social. Em nota, a Endurbe afirma que a sinalização viária na Avenida José Vicente Aiello já foi implantada no mês de maio. A empresa explica que foram instaladas placas de direção e outros equipamentos, além de ter feito a sinalização de solo. Agora, a Endurbe estuda a implementação de novos obstáculos de solo e radares de velocidade no trecho entre o cemitério Jardim do IP e o trevo de acesso à rodovia João Batista Cabral Renault. Já o DAI informa que fiscais estão fazendo uma vistoria nos imóveis do condomínio Espaço Comendador. Caso sejam encontradas irregularidades, a autarquia vai notificar o órgão que faz a gestão dos recursos hídricos no estado, para analisar se há projetos ou licenças para as perfurações.
Ainda na sessão de ontem, a votação do projeto de lei que cria o Instituto Municipal de Planejamento ficou para a semana que vem. O projeto recebeu emendas e, a pedido de Roque Ferreira, o texto foi sobrestado por uma sessão, para que os vereadores possam analisar as propostas. Todos os outros projetos da pauta foram aprovados, com destaque para o projeto que regulamenta a construção de postos de combustíveis na cidade. O texto já esteve em pauta na Câmara neste ano. A versão aprovada ontem apenas retirou a restrição de que igrejas e templos religiosos sejam construídos a menos de 50 metros dos postos. Também foi aprovado o projeto que garante o direito de transexuais e travestis de utilizarem nomes sociais nos registros dos serviços públicos municipais. Ainda hoje a gente fala sobre a Lei da Palmada, que proíbe castigo físico na educação das crianças. O advogado Olavo Pellegrina Júnior conversa com a gente ao vivo. Participe você também na entrevista, entre em contato com a gente por telefone ou pela internet. Mas antes, no próximo bloco... A partir de hoje, passa a ser obrigatório informar na nota fiscal quanto o cliente paga de imposto. O Unesp Notícias volta daqui a pouco. O Unesp Notícias está de volta com uma correção. Ontem, quando anunciamos a reportagem sobre a falta de vagas de estacionamento em Bauru, falamos que a frota da cidade aumentava 20% a cada ano. A informação foi dada pelo professor Gustavo Manzato, que ouvimos na reportagem. Porém, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, nos últimos 6 anos, o aumento anual variou entre 6% e 8%. A gente continua falando de números e são números bem altos, viu? A carga de impostos no Brasil é pesada se comparada com a de outros países. O preço de cada produto comprado pelos consumidores é composto por tributos nacionais, estaduais e municipais. Só que a partir de hoje, todas essas informações têm que estar impressas na nota fiscal. Foi só um batom, custou R$ 7,50, mas metade do que Letícia pagou foi para os cofres do governo, 48%. Sabia que a tributação era tão pesada assim? Não, nunca tinha parado para observar. Esta outra cliente sabe que gastou R$ 36,00 no total, mas nem viu quanto foi de tributo. Geralmente eu não presto muita atenção nisso, mas eu estou ciente que tem muito imposto. O desconhecimento do consumidor pode custar caro. Muita gente só guarda a nota na bolsa, sem sentir o peso da carga tributária. A partir de hoje passa a ser obrigatório informar na nota fiscal quanto o cliente paga de imposto. A lei que obriga os empresários a adotarem a medida entrou em vigor em 2013, mas o governo deu um prazo de 1 ano para o setor se adequar. De acordo com a lei, devem ser informados ou na nota fiscal ou em local visível no estabelecimento os valores do ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, CID e IOF sobre cada produto. As grandes e médias empresas devem discriminar separadamente esses valores e também quanto desses impostos vão para os governos federal, estadual e municipal. Para as micro e pequenas empresas é facultativo. Basta constar na nota o total da carga tributária. Nesta loja de Bauru, só a tributação total é informada. A empresa ainda precisa se adequar. A gente já vai procurar se adequar nas normas já. Isso não tem burocracia, não tem dor de cabeça nenhuma, é muito rápido, muito fácil e simples de fazer. Há 5 meses, este restaurante passou a informar o total de tributos, mas não sabia que agora teria essas novas regras. Nós vamos agora ter que entrar em contato com o nosso setor de informática, o nosso setor contábil, que ele vai ter que dar os dados, vai ter que fazer as separações devido ao estadual, municipal, federal. E nós vamos ter que agregar isso à nota. Lógico, daí vai um custo que eu espero que as autoridades relevem isso e procurem também não só cair em cima dos comerciantes, né? Para este advogado, que coordena a Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, apesar do brasileiro não estar acostumado, a informação é importante e oferece parâmetros para o consumidor. A importância é o consumidor ficar sabendo, ter a informação daquilo que ele efetivamente está pagando de tributo, para que depois ele possa cobrar ao poder público do retorno sobre os impostos que ele está pagando, sobre aquilo que ele está consumindo. Ele sabendo, eu paguei tanto de imposto, pago imposto, e não tenho isso não é revertido para mim em saúde, em educação, em segurança, em asfalto, ele pode depois efetivamente cobrar do poder público aquilo que ele está pagando de imposto, né?
A lei começou a valer hoje, mas o governo federal prorrogou o prazo para o início da penalização de quem não segui-la. As multas só começarão a ser aplicadas no ano que vem. Vamos ver agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Não chove em nenhum ponto do estado de São Paulo na tarde desta terça-feira. Céu parcialmente nublado na região leste. Nas demais áreas, poucas nuvens. Em Bauru, agora, a umidade do ar é alta, está em 71%. Os ventos sopram a 12 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 17 e 24 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 16 e a máxima de 26 graus. Agora uma informação para os alunos do ensino fundamental e médio que querem aprender uma língua estrangeira. A Secretaria Estadual de Educação recebe até esta quarta-feira, até amanhã então, inscrições para o segundo semestre dos cursos de idioma oferecidos gratuitamente pelos Centros de Estudos de Língua. As vagas são para espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Em Bauru, o Centro de Estudos de Línguas fica na Escola Estadual Cristino Cabral. Para se inscrever, o estudante deve comparecer a uma unidade com uma cópia do RG. Caso seja menor de 18 anos, deve estar acompanhado pelo responsável. A Escola Cristino Cabral fica na Rua Gerson França, 16165. O telefone para informações é o 14 3227 4664. No próximo bloco, a gente vai conversar com o advogado Olavo Pellegrina Júnior, da Comissão de Direito da Infância da OAB aqui de Bauru. O intervalo é bem rápido, a gente volta já já. Estamos de volta com o Unesp Notícias. Depois de 4 anos de tramitação, na semana passada, o Senado aprovou o texto da Lei da Palmada. O texto prevê que crianças sejam educadas sem castigo físico ou tratamento cruel e degradante. O projeto adotou o apelido de Lei Menino Bernardo, em homenagem a Bernardo Boldrini, que teria sido morto pelo pai e pela madrasta no interior do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar um pouco mais sobre essa lei com o advogado, coordenador da Comissão de Infância da OAB Bauru, Olavo Pellegrina. Olavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado pelo convite. Olavo, a agressão física já tem penas previstas no Código Penal. No que essa nova lei avança? Na verdade, os tipos que estão previstos nessa legislação, que é a dor, na verdade não é a dor, a ofensa física, a ameaça, elas têm previsões específicas no Código Penal. Na verdade, essa legislação, ela, do ponto de vista jurídico, ela foi quase que um retrocesso. Do ponto de vista técnico-jurídico, porque ela é imprecisa, ela quase que deixou para que os juízes decifrem na construção da jurisprudência, né, que é as decisões reiteradas dos tribunais, deem os contornos, o exato contorno do que é castigo físico, do que é o excesso, do que é permitido. Então, o que se observa é que a forma como essa lei foi apresentada, ela deixou, inclusive, a possibilidade da palmada, desde que ela não exceda. Mas isso já estava previsto em lei penal. Então, ela deixa alguns pontos, na sua opinião, ela deixa alguns pontos mais abertos, mais imprecisos, é isso? Sim, quase todos eles. Se nós pensarmos na aplicação de penalidades que a lei traz, que é a questão do curso, da consulta psicológica, psiquiátrica, da advertência, tudo isso vai demandar uma legislação específica. Porque, novamente, esses conceitos, entre aspas, punitivos, são vagos. Então, essa legislação, em princípio, não foi proibitiva do castigo físico, proibitiva, não foi. Ela permite essa interpretação, mas os tribunais vão dar os contornos exatos. O projeto determina, né, a lei determina que os responsáveis por crianças e adolescentes que adotem condutas agressivas sejam encaminhados para programas de tratamento psicológico e coisas que o Conselho Tutelar teria que avaliar, é isso? Na verdade, a legislação não trata de Conselho Tutelar, não trata. O Conselho Tutelar é o primeiro grande órgão que tem o contato com a criança e adolescente vítima de violência. Ele é o primeiro contato, mas não há um estabelecimento de que o Conselho Tutelar executará ou cumprirá as medidas punitivas, mesmo porque o Conselho Tutelar
Muitas cidades do nosso país não têm essa estrutura. Essa legislação criou uma demanda de um regulamento que especifique essa questão, as questões que ela propõe e também a execução de quem vai fazer isso, quem vai fazer esse curso, quem vai ministrar esse curso, quem serão esses psicólogos, qual o custo disso, como será essa advertência. Perguntas totalmente abertas. Ficaram abertas, na sua opinião, essas perguntas? Sim, ficaram. Tecnicamente falando, porque a legislação tem também o seu lado bom. Todo o excesso ele deve ser punido, todo o excesso. Mas uma das grandes questões que essa legislação traz, que ela passa um pouco ou mais da primeira visão, é assim, o Brasil, até pela sua colonização latina, tem no castigo físico, historicamente, a forma de educação dos filhos. Quem de nós, quem dos que estão nos assistindo não passaram pelo castigo físico e entendem que esse castigo físico gerou, sem excesso, é claro, gerou a aplicação correta da reprimenda, colocou limites. O que acontece? Essa legislação vem, retira a forma como a família brasileira sabia colocar limites para os seus filhos e não dá uma alternativa. Mas ainda que a lei tenha deixado pontos abertos, não é melhor que ela exista e que ela discuta esses assuntos do que ela não existir e deixe ainda mais aberto todo esse debate? Inteligente, muito inteligente. A discussão do assunto, ela sempre engrandece, ela traz os questionamentos, mas o que eu coloco é retirar da família a forma pela qual ela sabia educar os filhos, sem um treinamento prévio para outros tipos de forma de colocação de limites. Numa sociedade como nós vivemos atualmente, onde nem o Estatuto da Criança e Adolescente foi implementado nesses todos os anos que ele está presente, não foi uma questão inteligente. Então ela deveria ser precedida de um treinamento, de orientações para os grupos familiares, de como educar, de como colocar limites para os seus filhos. A lei é boa, nesse sentido. Quem aprova a lei ou quem defende a lei diz que a lei tem como objetivo trazer uma mudança cultural. Você acredita que essa mudança cultural se faz com leis, que a lei pode ajudar a trazer essa mudança cultural? O Brasil tem essa característica que a penalização, em tudo, a penalização, o estabelecimento de cadeia, prisão, penas, enfim, traz mudança cultural. Na verdade, isso não traz mudança cultural. Pelo contrário, o que traz mudança cultural é sim o oferecimento de informação, a discussão intensa de temas, isso traz mudança cultural. A lei, como instrumento exclusivo de mudança cultural, da forma como ela se apresentou, ela sozinha não tem esse condão. A iniciativa da TV Unesp em discutir o assunto, isso traz mudança cultural. Tá certo. Olavo Pelegrina Júnior, coordenador da Comissão de Infância da OAB aqui em Bauru, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Muito obrigado. O Unesp Notícias termina agora. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau. Thank you.